No submundo obscuro da cidade, uma organização criminosa de elite floresce operando nas profundezas dos esgotos. Conhecido apenas como a Sombra, essa facção sinistra controla o tráfico de drogas, armas e informações longe dos olhos das autoridades. Com um sistema complexo de túneis e esconderijos, a organização recruta membros de todos os estratos da sociedade, prometendo poder e proteção em troca da lealdade absoluta. Sua liderança é um enigma, e sua influência se estende até os escalões mais altos do crime organizado. Para aqueles que ousam desafiá-los, o destino é sombrio e inevitável. Quer então ter uma outra forma de construir as suas organizações pensando em harém? Então sim, bora! Alô, beleza, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje nós estamos com mais um episódio construindo aqui o World Building com vocês. Pra galera que gosta de Grapes, pra galera que gosta de Doppelganger, pra galera que gosta de Hermetics, hoje estou com mais um episódio trazendo harém, H-A-R-E-M. Obviamente nós já fizemos um episódio falando de como construir as suas organizações, porém existem formas e de formas e formas e de formas e formas e formas diferentes de fazer a mesma coisa. Claro que depende muito do seu princípio, a sua forma, a sua construção. Então hoje eu vou trazer mais um tutorialzinho aqui para vocês utilizando desse acrônimo HAREM. E com isso você consegue ter uma outra forma de construir as suas organizações. E no caso, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, já inscreve no canal, porque assim eu vou saber que você quer mais episódios trazendo esses acrônimos e essas habilidades, essas capacidades e essas técnicas diferentes. Beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre o harém e assim construir as suas organizações. O primeiro é H de história. O legal de você começar por essa técnica é que você já começa a imaginar um pouco a timeline das coisas que vão acontecendo. Começando no passado, indo evoluindo até chegar nos dias atuais. E o interessante do História, History dentro do harém, é você imaginar o princípio, o início, o começo de todas as coisas. No caso, da organização que você está fazendo, obviamente. Então, o primeiro ponto para se imaginar seria quem fez. No caso, é uma pessoa, foi o início de um grupo, foi o que deu o estopim. Na verdade, não o que deu o estopim, mas sim quem deu o estopim. No caso, seria um príncipe revoltado, seria um grupo de pessoas que são camponeses, uma revolução dos animais, ou no caso, algumas criaturas fantásticas que não gostam do tipo de governo, ou o tipo de religião, ou o tipo de forma como já está desenvolvido. Então, o interessante aqui é você imaginar quem poderia ser. Porque o quem pode ser já cria já uma proposta de questão social, questão cultural, e assim você já consegue imaginar uma possível forma de estruturar os princípios básicos que nós vamos ver no decorrer desse episódio. Porque se você imagina que a origem foi um príncipe, talvez os princípios por detrás já sejam uma coisa. Se por acaso foi um grupo de pessoas relacionados, por exemplo, à igreja, a comércio, a professores, a acadêmicos, você já consegue já criar uma essência a partir de quem é aquela pessoa, aquelas pessoas que deram origem para aquela coisa. E no caso aqui, não apenas quem foi aquele que fez a coisa acontecer, mas também quando que fez a coisa acontecer. Pelo fato de a gente já imaginar o passado, presente e futuro, começando então pelo passado, é imaginar que, sim, beleza, foi um príncipe, mas quando que foi isso? Foi no momento que ele descobriu que ele não era mais herdeiro? Foi no momento que ele descobriu que o pai dele, na verdade, era um tirano e ele viveu sempre na mentira? Foi quando ele percebeu quando que foi que aconteceu? E esse quando muitas vezes está relacionado com o porquê. Claro que você pode colocar o quando, o solstício de inverno. Por quê? Porque tal coisa. Mas o interessante é quando você for imaginar o quem, o quando e o porquê, você já faz com que as coisas criem um princípio, uma motivação originária. Claro que essa coisa pode evoluir durante o tempo, e caso seja interessante colocar isso, esse é o ponto também que você vai colocar, porque a parte de história vai falar sobre a timeline. Então, imaginar o princípio em relação ao tempo é interessante no começo,
no desenrolar, e o atualmente é algo que a gente vai construindo no decorrer desse episódio. Então, o interessante é que você estipulou o quem, estipulou o quando, estipulou o porquê. Com isso, você já tem o cerne daquilo. E esse cerne vai fazer aquela motivação primária, onde essa motivação primária vai seguir os parâmetros e os princípios gerais da construção que você quer fazer. Tanto que esses fundadores, eles podem se modificar no decorrer do tempo, no caso, modificador, não o fundador em si, mas sim, começou com um príncipe que adentrou tal pessoa e adentrou tal pessoa e com isso se tornou o princípio do que é hoje a partir dessas três pessoas. Claro que pode ter iniciado com uma, com duas ou com várias e depois foi fortalecendo até criar um ponto de que não, esse aqui é o grupo de pessoas. Então, qual é o propósito original que você quer para aquilo? A partir do propósito individual de cada pessoa, qual seria o propósito, então, da coisa, da organização em si, e se existe há controvérsias lá dentro? Então, o legal dessa parte histórica, quando a gente estipula esse começo, é você imaginar como foi a gênese do negócio. Então, estipular quem, o quando, o porquê, se teve alguns contrapontos lá dentro. Porque da mesma forma que existe uma organização, você pode colocar que, não, existe uma organização aqui e aqui, porém, esse aqui age dessa forma, esse aqui age dessa forma, e com isso nós temos uma organização um pouco maior, mais complexa, com o desenvolvimento de coisas. E o legal dessas divergências dentro da mesma organização é que você pode agir em facções, ideias e premissas e propósitos diferentes, até mesmo dentro da mesma organização. Porque se a gente pega, por exemplo, One Piece, a Marinha, onde nós temos a própria Marinha como o cerne, porém nós temos a Sword, que apesar de não ser diretamente ligado à Marinha, é relacionado aos marinheiros também. Então é interessante você ver essas controvérsias e mesmo que a gente desconsidere a Sword, até mesmo nós temos o Akainu como um tipo de justiça um pouco mais vigorosa, né, onde o mal precisa ser vencido. Nós temos uma justiça um pouco mais cega, nós temos uma justiça um pouco mais, no caso, branda, nós temos a justiça um pouco mais complacente, a justiça um pouco mais que a gente chama de, né, o lesado ou a preguiçosa. Então, até mesmo dentro da própria Marinha, indiferentemente da Sword, você tem essas diversas formas de se pensar dentro dessa organização. E com o tempo vai mudando? Sim ou não. Então, o legal aqui, quando a gente estipula quais são os pontos históricos dessa organização, é a gente qual que seria então o cerne que vamos desenvolver para aqui dentro, e com isso a gente já consegue entender quais são os próximos pontos que a gente vai abordar. Essa parte da história, o history da sua organização, corresponde basicamente ao gênios Lost desenvolvido. Foge um pouquinho da premissa que eu trouxe no outro vídeo, obviamente, porém é uma forma diferente de se pensar. Você pode criar algo maravilhoso com o Arém, você pode construir algo maravilhoso com a minha proposta. Todas as formas são formas diferentes de fazer e funcionam da mesma forma. A diferença é qual é a linha de raciocínio e o princípio que você quer fazer. Porque às vezes você se sente, nossa, mas eu tô sentindo que a minha construção falta mais isso, mais aquilo. Beleza. Então, às vezes, você utilizar uma técnica X ou Y é algo seu ponto. Tanto que tem escrito aqui, fala assim, nossa, eu adoro Hermetics, mas eu gosto deste ponto onde foi abordado, por exemplo, dentro do Hermetics eu gosto de colocar os 5 porquês, mas eu gosto de estipular os gênios Lost antes, ou até mesmo eu vou arrancar o Hermetics, o T, porque a parte de T não me importa muito, eu vou pegar algo que já está meio que encaixado na história mesmo e não tem problema. Então você pode sim adaptar, então aqui é mais um ponto a mais para você ir desenvolvendo e tipo, não gostei tanto daquele, quem sabe esse? O importante é ter um cenário incrível para as histórias maravilhosas que você quer escrever. Chegando na letra A, nós temos os assets, ou no caso, os ativos. É você imaginar basicamente como ele consegue o seu dinheiro, como essa organização se sustenta. No caso, é a doação dos membros, é algo governamental, é uma coisa um pouco mais ONG, existe uma empresa, existe uma indústria, existe alguma coisa. Como que faz para que essa organização sobreviva como organização?
No caso, por exemplo, se é uma organização traficante, obviamente pelo tráfico, então já é interessante imaginar como esse tráfico funcionaria. Se por acaso a pegada mais ONG, então como seria a captação desse dinheiro? É dinheiro ou é algo físico? No caso, nós precisamos de comida, recebemos comida, nós precisamos de roupa, precisamos de arma, recebemos armas. O legal daqui é você já criar um pouco mais de camadas e com isso também criar alguns conflitos e obstáculos. O interessante de uma organização ou de qualquer coisa dentro do seu world building é você poder construir personagens e plots dentro dessas coisas. Essa organização, esse world building de uma forma geral, ela precisa ser algo que sustente um personagem e que promova uma história. Da mesma forma que uma história precisa desenvolver um world building, aprofundar um personagem, da mesma forma que um personagem precisa caminhar com uma história e desbravar o world building. Esses três aspectos são os aspectos principais para que uma história aconteça, para que uma plot seja realmente bem desenvolvida. Então aqui, quando a gente pensa nos assets, ou no caso os ativos, o dinheiro, a economia da sua organização, você já tem uma ideia dos princípios gerais quando você fez a história. Você já sabe que, no caso, a origem é de um príncipe, então pode ser que ele faça, no caso, esse desvio de dinheiro das taxas governamentais para que essa organização aconteça, ou no próprio dinheiro mesmo dele. Ou no caso, por exemplo, essa organização associada ao Batman, onde existe as empresas Wayne, onde tem essa parte mais desse desvio de dinheiro, porque o que seria um pouco de contrabando, ou até mesmo um pouco de armas, ou até mesmo informações para uma indústria Wayne, ou uma indústria Stark, que é uma indústria cabulosamente gigante. Então, o interessante aqui, quando a gente fala sobre a economia por detrás, é a gente imaginar qual é o princípio básico da essência estipulada com os fatores econômicos da sustentação. E esse fator aqui é bem legal, é o fato de principalmente ter algo que vai ter uma organização aqui, vai ter um dinheiro ali, mas será que esse dinheiro é controverso a partir do princípio geral da organização? No caso, nós somos uma organização que luta contra o capitalismo, mas nós somos sustentados por uma empresa. Mesmo que seja algo controverso, é algo interessante para se desenvolver uma plot, uma problemática, um obstáculo para o protagonista, por exemplo. O legal desses pontos, quando a gente constrói algo no nosso world building, é poder dar propostas para o desenvolvimento de um personagem. Ou no caso, a origem dessa organização foi uma organização muito legal, muito interessante, onde um príncipe revoltado apenas queria ajudar o seu povo, porém as controvérsias que aconteceram na história fez com que ele se afastasse e criasse uma segunda organização, e agora nós temos duas dentro do mesmo cenário. Uma ele como fundador, mas que se converteu por algum motivo, e ele agora como um novo fundador que segue mais os princípios básicos daquilo que ele queria que fosse logo no começo. Então o interessante daqui, quando a gente fala sobre dinheiro, é que dinheiro significa manter-se. Manter-se significa ação. Ação significa propósito. Propósito significa história. Então o legal do Harém aqui é a linha de raciocínio que o criador decidiu fazer, porque primeiramente se fez a história como um princípio norteador, e agora nós temos o accent, ou no caso, o dinheiro, onde vai movimentar aquilo. Se você fez uma organização criminosa, uma organização de ONG, uma coisa mais medieval, uma coisa mais moderna, uma coisa mais futurista, uma coisa extremamente fantástica, o interessante é você já começar a construir os fatores socioculturais que vão estar ligados diretamente. Quando você faz um world building bem completo e bem complexo e bem profundo, você estipula a sua economia. Então, se você vai estipular a sua economia, por que não estipular a sua economia aqui também? Sendo que agora é um microcosmo de algo maior. Claro que ele pode ser realmente algo que se assemelhe à sociedade que ele vive, ou ser totalmente oposto, porque o objetivo geral dessa organização é totalmente oposta à organização governamental que ele está lutando de alguma forma. É interessante você construir esses princípios porque o dinheiro envolvido aqui serve primariamente para ver quais são as formas de atuação daquela coisa. Não necessariamente os seus princípios básicos de que ele vai agir como organização, mas como ele vai agir como organização, no caso, sustentabilidade.
não sustentabilidade de meio ambiente, mas a própria sustentabilidade da própria empresa, ou no caso, organização. É interessante imaginar esses pormenores, porque assim você consegue ter todo um gancho, toda uma construção de forma que fique muito mais sentido para aquilo que você quer fazer. Porque esses ativos, eles podem estar diretamente ligados à ação que eles fazem ou simplesmente apenas à captação de dinheiro. Então, pessoal, agora vamos para regras, o rules, né? O R do AREN. Agora que você já sabe qual que é a origem da sua organização e como que ela funciona, no caso, o princípio básico da motivação original, e você já tem uma noção de como ela se sustenta, você vai imaginar agora o quesito de regras. Sim, as regras são interessantes para o funcionamento de uma organização porque principalmente é o fator hierárquico, e a hierarquia depende de que regras sejam cumpridas. E o legal é que essas regras elas estão tão diretamente ligadas à história quanto também à questão financeira, que ela é um terceiro ponto que vai ser o ponto que vai meio que amarrar todos os outros. Quando a gente entrar no E do Executive e o M dos Motivations, motivações, é interessante você ver que as regras elas vão permear todos os outros pontos. E como a história e a execução financeira elas são a base para a construção dessa organização, no caso, primeiro, qual é a motivação inicial e como ela vai atuar de uma certa forma com a sua subsistência, agora você vai entrar com as regras que vão ser aquelas que vão permear tudo e amarrar tudo de uma mesma forma. E aqui é interessante porque você já vai começar a estipular alguns tentáculos, alguns ganchos, algumas cordas que você futuramente vai amarrar com os próximos dois pontos. Então, interessante é que aqui as regras é muito pivotalmente importante que você faça um nó extremamente forte. É um nó muito bem trincado porque aqui não pode romper. Se você faz uma história fraca, no caso, a origem fraca, não tem problema, porque isso pode se mover algo dentro da história. Se você faz a parte econômica, ok, isso pode mudar também no decorrer da história, que não tem problema. Já as regras, elas são algo que vão permear todo o funcionamento da organização. Claro que você pode fazer regras fracas, porém, regras fracas, elas servem para serem quebradas. Se a sua história tem como objetivo uma introdução, ou no caso, uma construção de personagem, ou um arco de personagem que tem a ver com a modificação dessa organização, ok, faça regras fracas porque esse é o objetivo. Mas se o objetivo da sua criação dessa organização é fazê-la algo atuante no cenário, algo vivo no cenário que vai modificar o cenário de uma forma geral, as regras precisam ser extremamente fortes, não no caso a força delas em si, mas a força dentro da sua coerência. As regras precisam ter uma coerência muito forte, porque ela é o ponto que vai amarrar tudo. Então, quais são as regras de funcionamento, quais são as regras de hierarquia, quem faz o quê, como funciona tal coisa, quais são as regras de conduta. Então, todas as regras especulativas que você quiser fazer é algo interessante de colocar aqui. Ah, mas Rafa, como eu vou estipular as regras? Existem diversos vídeos de brainstorming que eu já trouxe para vocês, já tem o brainstorm das 10 verdades, o brainstorm no caso do diamante duplo, onde você pode colocar aqui. Ou simplesmente 10 porquês, ou 5 porquês, onde você estipula uma verdade, ou um porquê, ou alguma informação, e faz uma pergunta e vai tentando descobrir a causa raiz daquilo, e assim você vai estipulando regras de uma maneira um pouco mais interessante. É necessariamente interessante fazer um estatuto? Meio que sim, meio que não. Isso vai mais agora um pouco mais de você. Tem no caso, eu tenho conhecidos que são muito fãs de world building, que basicamente eles fizeram uma constituição federal para o país que eles estão construindo a história. Porque com isso eles conseguiam meio que entender algumas motivações, entender alguns preconceitos, entender algumas causas, entender alguns funcionamentos, porque a partir de uma lei você pode estipular diversos outros fatores. Mas não é algo extremamente necessário, uma constituição inteira, um estatuto inteiro, porque vai muito mais da complexidade de algo que você realmente vai trabalhar. Se a sua organização, no caso, não vai ter uma adentração muito forte no princípio do seu estatuto, acho que nem tem tanta necessidade de você fazer.
Mas se por acaso vai acontecer algo importante, como um debate de personagens, ou alguma cena, alguma sequência interessante, um arco do plot, alguma curva perfeita que vá abordar esse fator, ou que vai discutir esse fator do estatual, então beleza, faça o estatuto, porque é algo que realmente faz diferença, porque cria um pouco mais de complexidade. Mas cuidado com as regras gerais, porque meio que pode ser algo extremamente tão complexo que você não vai ter margem para fazer a sua história acontecer, vai ter que criar muito Deus Ex Machina, muitos pontos. Então, de uma forma geral, o importante que eu trago para vocês quando forem fazer as regras. O que é legal, o que é ilegal e o fator de funcionamento interno e hierárquico dentro das concentrações e dentro das construções que você for fazer. Então, quando for desenvolver as regras da sua organização, pense primariamente como que ela funciona, por que ela funciona e por que tem que ser feito dessa forma. São algumas perguntas que são interessantes de você responder na hora de pensar nas propostas das regras. Porém, imagine simplesmente como o fator de regras de conduta, construção, comportamento e princípios gerais, a partir tanto do princípio básico da história que você construiu anteriormente, com até mesmo a parte econômica, porque ela vai estruturar alguns maneirismos internos da sua organização. O próximo é a letra E, Executive, ou no caso, a próxima letra é a letra E, Executive, no caso, executivo. Na parte executiva, vamos chamar eles de liderança. Quem manda nesse negócio? No caso, o fundador não necessariamente é a pessoa que manda, ela pode ter sido afastada de alguma certa forma ou morrido, dependendo da quantidade de tempo que nasceu desde o momento do nascimento da organização até o momento atual dessa sua história. O legal dessas partes de comando, essa parte executiva estrutural, ela está ligada diretamente com as regras, mas também está diretamente ligado com todos os outros pontos. O legal dessa construção desse harém é que a linha de raciocínio principal, ela entra principalmente estipulando as regras, mesmo que ela seja o terceiro ponto, mas estipulando as regras e dessas regras cria esses fatores de base que vão construir. Então imagine uma liderança. Essa liderança ela é contraditória? Existe mais do que um? Existe algo que vai meio que a favor do princípio fundador, ou no caso, a favor do princípio atual? As motivações por detrás movem em cima daquilo que você quer fazer? Existem ramos diferentes dentro da própria atuação? Existe uma equipe, no caso financeira, uma equipe judiciária, uma equipe de batedores, uma equipe de informação? O legal dessa parte de organização é que se você for estipular algo um pouco mais complexo, uma coisa um pouco mais profunda, você gera diversos conflitos e gera diversos fatores. E aqui é o ponto onde você vai intrinsecar toda a sua organização com personagens. Lembra que eu falei para vocês que quando falamos de construção de world building, ela precisa estar diretamente ligado a plot e a personagens? Então, o R é algo muito forte, principalmente no caso rules, não as regras, é algo muito forte quando você vai intrinsecar a sua organização com a sua plot. Porque as regras de conduta elas vão diretamente influenciar na construção total da sua organização, que vai mover o world building de uma forma geral e a plot dentro dos mecanismos. Já que na parte de comando você vai intrinsecar toda a sua organização com personagens. Seja os personagens principais, seja personagens coadjuvantes, seja simplesmente figurantes, não tem problema. Porque como você tem que saber quem manda, como manda, onde manda, esses fatores de quem manda, o que, aonde, como, onde, porquê, vão intrinsecar diretamente com aquilo que você for fazer. O seu personagem principal tem um pai, uma mãe, um tio ou um contato, por exemplo, no alto escalão da organização, ou no caso, o pai, a mãe, o tio, a tia, o primo, amigo, namorado, periquito, ele por acaso sofre com aquela organização. É interessante você ver como os personagens vão estar ligados com essa organização. E o legal é que, se você já sabe quem manda, como consegue o dinheiro, qual é o fator que vai puxar atrás, você vai colocar os seus personagens entrando em contato com os que tem aí dentro, com os princípios básicos. Claro que o importante aqui, quando a gente fala sobre a construção da organização, é imaginar o poder hierárquico.
Nós já estipulamos algumas regras hierárquicas, mas agora a gente vai estipular quem está na hierarquia. O chefe principal, filho do fundador, presidente, vice-presidente, líderes gerais, diretores e vai descendo até chegar na peãozada? Ou no caso acontece uma organização com 5 membros, onde temos o mais forte, os outros 4 estão abaixo desses, porém existe um poder total em relação aos outros 3. Então, no caso, imagina uma mão, como se esse fosse o líder e esses 4 são abaixo desse aqui, porém eles estão da mesma força em ações diferentes. A forma como você fazer essa hierarquia fica a seu cargo, fica ao seu consentimento. Mas no caso aqui, não se esqueça de fazê-lo. Porque o legal é que, como você vai estipular os personagens em cima desses poderes, você já vai começar então a construir as possíveis plots, os possíveis ganchos e possíveis formas de se quebrar isso com o objetivo de deixar a organização mais viva, mais organizada e assim deixar algo bem mais interessante. Tanto que você pode construir uma história inteira, não baseada nessa organização em si, mas ser ela que manda em todo o cenário. E com isso você precisa entender o funcionamento geral de cada um dos pontos e quem está à frente dessas coisas, como forma de, vamos assim, conectar tudo que está envolto, porque o world building não é apenas cenário, mas costurar a plot no personagem dentro de um cenário. Então, pessoal, agora nós vamos para o M de motivation, ou motivos, motivação da sua organização. Diferentemente do começo, lá da parte histórica, que a gente tem o princípio fundador, aqui a motivação é levemente diferente. O princípio fundador é o porquê tal pessoa quis fazer aquilo. Seria eu quis fazer por isso. Ok, mas a motivação continua? No caso, foi feito? No caso, existe realmente? A ideia daqui, dessa parte, é você construir então os princípios movedores da coisa. É o princípio que vai fazer com que a sua organização funcione. Mas o funcionamento, mas um funcionamento muito mais moral e muito mais ativo do que o restante. No princípio, na parte do H, do Harém, o History, a gente tem como principal fator de desenvolvimento histórico da motivação histórica daquilo. O A seria um fator um pouco mais ligado ao funcionamento mais econômico, de como aquilo se sustenta de uma forma geral. O R é como aquilo se sustenta no formato hierárquico. No E, nós já estamos falando um princípio mais de dominância e relação de poder. Aqui nós estamos falando de algo emocional. Esse ponto da sua construção é o que está mais ligado à plot de todos. Aqui vamos entender a motivação da organização, a motivação dos personagens que agem em cima, a motivação daquilo que vai ter feito. E o principal ponto elemental aqui, quando a gente fala da motivação, da construção, é a gente imaginar como que ele age de uma forma meio que a motivação é que a população conheça eles, a cidade não conheça, é meio que o vigilante noturno, não é o grande herói da nação. Então, o interessante das motivações aqui não é simplesmente o porquê fazem isso, mas é porque eles fazem desse jeito. Isso que é o mais legal. É a motivação que vai meio que fechar as pontas abertas de todo o harém. Se tem algum fator histórico que justifica tal coisa acontecer, motivações justifica. Se tem um motivo de alguém querer meio que patrocinar essa organização, a motivação explica. Se no caso algumas regras funcionam dessa forma, motivação explica. Se os líderes agem e são dessa forma, a motivação explica. O legal da motivação é que ela que vai justificar de uma forma mais fechadinha todo o restante do harém que falta. Então, o interessante aqui é que, como eu falei, a construção do harém ela é muito mais justificável dentro das formatações que você vai colocando. Primeira parte histórica, depois funcionamento interno econômico, depois as regras estruturais, depois a liderança e, por último, finalizando tudo, a motivação
geral de todas as suas organizações. Então, pessoal, esse aqui foi o Arém, uma outra forma de você construir as suas organizações. Como eu já disse, existe um vídeo já no canal falando um pouco de como construir as suas organizações, porém, não impede da gente trazer um outro formato. E se por acaso você conhece alguma outra linha de raciocínio e acha interessante e gostaria de trazer pra gente, deixa aqui nos comentários ou deixa lá no Discord, porque assim eu vou recebendo as indicações, recebendo os formatos, as propostas e vou trazendo assim um vídeo explicadinho, caso você não entenda ou caso você queira que eu divulgue para a galera alguma técnica diferente que você use e você quer trazer para a galera, deixa aí nos comentários que eu faço aquela pesquisa, aprendo, caso eu já não saiba, e faço um vídeo especial para vocês. Use e abude das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!